Salve galera, estou de volta hoje para falar sobre um tema que está aí fervilhando na vida, no mundo, no Brasil. A vida não tá fácil para ninguém, nem para as estátuas. Não tá fácil ser estátua hoje. Vamos discutir um pouco sobre esse tema, pensar, refletir um pouco sobre o que fazer com essas estátuas. Será que devemos removê-las? Será que essa é a solução? Devemos quebrar, jogar no rio, como fizeram lá em Bristol? Qual é o caminho? Qual é uma solução? Estamos reescrevendo a história? Estamos negando a história? Que papo é esse? Fica comigo ao som desse blues, Jonatas Carvalho, A Vida das Estátuas. A violência indesculpável do assassinato de George Floyd em Minneapolis provoca uma revolta social que emerge na cidade, se estende pelos Estados Unidos e depois para as grandes capitais da Europa, chegando aqui no Brasil. Dentre as questões levantadas pelos movimentos antirraciais em marcha pelo mundo estava os monumentos, as estátuas espalhadas pelos espaços públicos que davam a alguns indivíduos o status de benfeitor, quando esse indivíduo, na verdade, foi um grande escravista ou alguém que se beneficiou fortemente dos processos de escravidão. Dentre eles, o mais emblemático, o homem que foi parar no fundo do rio, em Bristol, Edward Colston, de família escravagista na Inglaterra. Outro indivíduo que não teve a vida fácil foi o rei Leopoldo II. Leopoldo II, que foi o senhor do Congo, promovia eventos filantrópicos na Europa, enquanto mandava cortar as mãos de negros no Congo, enquanto roubava diamantes e marfins do Congo. O general confederado Robert Lee, em Charlottesville, também não teve vida fácil. A estátua do general já foi removida de Dallas. Agora está com seus dias contados na Virgínia. Aqui no Brasil a coisa não é diferente. A gente tem aí algumas figuras espalhadas pelas praças das capitais, das grandes cidades ou médias. Indivíduos que estão ali quase que anonimamente, poucas pessoas sabem realmente quem eram, o que fizeram. O português Joaquim Pereira Marinho, que ao contrário de Edward Colston, entrou no negócio de escravos após a Inglaterra ter decretado o fim do tráfico negreiro. E Joaquim Pereira Marinho continuou vendendo escravos ilegais aqui no Brasil após o Brasil ter proibido o tráfico negreiro. Joaquim, que não era da nobreza, virou conde. Alguns historiadores estimam que Joaquim fez 33 viagens à África, trouxe mais de 11.500 indivíduos negros escravizados para o lado de cá e morreu deixando 227 móveis em Salvador. A vida não tá fácil também para os bandeirantes. Alguns exemplos aqui: Manuel de Borba Gato, lá em Santo Amaro, São Paulo, e o seu sogro, Fernão Dias Paz Leme, em Pouso Alegre, no Rio Grande do Sul. Os bandeirantes que, segundo a historiografia, foram responsáveis pela morte de milhares de índios. Esses indivíduos estão ocupando a praça pública das nossas cidades, recebendo homenagens por ter desbravado o Brasil. Mas dois monumentos importantes, um bem ao lado da Praça Ibirapuera, a obra de Vitor Brecheret, o Monumento dos Bandeirantes, que foi pinchado recentemente nas nossas manifestações aqui em São Paulo.
Esse monumento, que é gigantesco e do ponto de vista artístico fantástico, homenageia esses indivíduos que se tornaram célebres fazendo matança da população indígena no país. E por fim, Bartolomeu Bueno da Silva, o segundo Anhanguera, que quer dizer o Diabo Velho. Mais uma estátua que está com seus dias contados de acordo com a pressão dos movimentos. Aliás, pressão essa que se tornou projeto de lei da vereadora Érica Malunguinho, de São Paulo, que dentre as propostas do projeto está não a destruição das estátuas, mas a retirada dessas estátuas dos locais públicos, a condução dessas estátuas, a realocação dessas estátuas em museus da cidade e também a substituição das ruas de São Paulo que levam nomes de indivíduos que eram genocidas de populações indígenas e grandes escravistas, indivíduos que estavam envolvidos com o tráfico de escravos. A discussão aqui não é sobre a arte em si. A arte, claro, ela sempre foi um instrumento político e nunca deixará de ser. Não é esse o problema. O problema é que a sociedade olha para uma arte e decide que ela não representa mais a sua própria história, que ela ocupa, que aquela arte evidencia, reverencia um momento da história que não diz mais respeito aos valores que essa sociedade agora possui. Diferentemente da situação, por exemplo, da estátua ao Beijo Eterno colocada no Largo de São Francisco em homenagem ao poema de Olavo Bilac, O Beijo Eterno, dois indivíduos absolutamente nus se beijando profundamente, aparentemente uma índia e um homem branco num grande beijo do amor. Já sofreu vários tipos de censura desde que foi colocada ali, considerada imoral, sem sentido, esse tipo de coisa. Não estamos falando disso, senhoras e senhores. Estamos falando de você colocar no meio de uma praça pública um indivíduo que viveu uma vida cujos valores sociais nós não compartilhamos mais. No artigo Derrubando Estátuas e Fazendo História, Paulo Pachá e Tiago Krause, dois historiadores, escreveram para a revista Época, falam da diferença entre revisionismo e negacionismo. O negacionismo é você querer apagar a história. O revisionismo faz parte da própria história. Aliás, a história, enquanto disciplina científica, enquanto conhecimento que obedece a critérios rígidos de produção, ela está sempre se revisando, faz parte da vida da ciência. A ciência é algo que se revisa o tempo todo. Estamos o tempo todo dizendo, olha só, isso aqui não tem mais validade. Entende? E na história não é diferente. Aliás, é bom que se diga que o jornalista Laurentino Gomes, que vem ganhando a vida vendendo livros sobre a história do Brasil, dentre outros, se manifestou contrário à retirada das estátuas. Laurentino afirmou que as estátuas fazem parte da história do país e não há por que removê-las. Eu fico pensando se o Laurentino Gomes não se oporia, por exemplo, à manutenção das estátuas de Hitler após o fim do regime nazista, ou à manutenção das estátuas do Stalin após o fim da União Soviética. Será que devemos manter as estátuas desses indivíduos ainda? Elas deveriam estar por aí, lá no meio da praça, sem nenhum problema? É isso que a gente está falando? Erigir e derrubar estátuas são atos políticos, são manifestações legítimas de qualquer sociedade, porque as sociedades mudam seus valores e conforme mudam seus valores,
novos monumentos são erguidos e velhos monumentos desaparecem. Eu não estou aqui dizendo que esses monumentos devem ser destruídos, pelo contrário, eu sou completamente favorável que eles sejam devidamente guardados e que esses indivíduos tenham a sua memória resgatada dentro de uma historiografia atual. Entender o homem dentro do seu tempo eu acho absolutamente válido, mas a gente precisa entender que aquele homem daquele tempo realizou coisas que nós hoje consideramos atrocidades e que efetivamente não contribuiu para uma nação mais igualitária. Nós saímos de império para república com uma ruptura muito singela. Apagamos nessa nova república toda a memória possível daquele império, mas essa república também foi absolutamente condescendente com a memória colonial, com os processos escravagistas, com o racismo, sim. O modernismo, por exemplo, a arte moderna que emerge ali no início do século XX e que tem o seu início de auge na semana de 1922, procurou introduzir elementos da cultura indígena e negra dentro da arte brasileira, procurou trazer esses elementos como arte, dar a esses elementos status de arte, como fizeram tantos artistas de Cavalcante, Mário de Andrade, enfim, Tarsila do Amaral, Anita Malfatti e tantos outros. Essa integração, portanto, ela não se dá em todo o resto da vida social, na política, na economia, na educação, no trabalho, na saúde. Quer dizer, essas populações continuaram à margens, descriminalizadas e, o que é pior, com justificativas dadas como científicas para sua inferioridade. E eu quero terminar essa fala aqui com vocês trazendo à tona um texto que eu li recentemente do Euclides da Cunha, A Vida das Estátuas. Euclides da Cunha escreve esse texto lá no início do século XX. Ele está fazendo uma referência, né, a uma estátua colocada em Paris, General Ney, que lutou as batalhas napoleônicas e depois, com a restauração dos Bourbons, condenado à morte. Teve a sua estátua colocada em Paris alguns anos depois. E Euclides da Cunha diz, olha, fizeram uma estátua ali do cara, mas eternizaram ele de boca aberta numa posição meio estranha, enfim. Euclides está refletindo, do ponto de vista do artista, a dificuldade que é você pegar um personagem histórico e congelar esse personagem num bloco de mármore ou qualquer outra coisa e eternizar esse indivíduo numa posição que diga a respeito de quem ele foi. Então Euclides fica muito encantado com o trabalho do escultor. Mas o que é mais interessante é que no final do texto, o Euclides diz que existem estátuas prematuras. Ele acredita ali, ele defende a ideia de que a criação de uma estátua ela deve se dar com maturidade, após as paixões terem baixadas, os apelos populares, após a verdadeira história dos indivíduos terem sido reveladas. Só aí, só então, depois de muito refletido, um indivíduo então merecia ter uma estátua colocada numa via pública. E ele alerta que quando não se respeita essa quarentena, e ele utiliza exatamente essa palavra, né, curiosamente, essa quarentena que livraria a vida das pessoas dos contágios passionais, e decreta-se a estátua como se decretasse o homem. Essa estátua, portanto, fora do tempo é uma estátua morta. Então é isso, a vida das estátuas, Euclides da Cunha. Ficamos por aqui hoje, eu espero que tenha agradado. A gente se vê em breve, galera. Abraços, até!